O que os gatos percebem em pessoas emocionalmente esgotadas. Psicologia dos gatos. Madrugada. A casa inteira em silêncio. Você sentado sozinho, olhando para algum ponto vazio da parede, tentando descansar a mente sem conseguir desligar os próprios pensamentos. O corpo cansado. A cabeça pesada. A sensação estranha de que alguma coisa dentro de você está desmoronando aos poucos. E então, você percebe uma coisa. Seu gato está olhando para você. Não por alguns segundos. Não por curiosidade. Ele permanece ali, em silêncio, observando cada movimento, cada respiração, cada mudança no seu comportamento como se estivesse tentando entender alguma coisa invisível acontecendo dentro de você. Muita gente acredita que gatos apenas procuram conforto, comida ou rotina. Mas quem já passou por um período emocionalmente difícil sabe que existe algo muito mais estranho no comportamento deles. Alguns gatos mudam completamente quando o dono começa a ficar emocionalmente esgotado. Eles se aproximam mais. Dormem perto. Acompanham pela casa. Observam durante a madrugada. Aparecem justamente nos momentos em que ninguém mais percebe que você não está bem. E o mais impressionante é que muitos donos só entendem isso depois de muito tempo. Depois da ansiedade. Depois do vazio emocional. Depois das noites em silêncio tentando esconder o próprio cansaço mental. Porque os gatos parecem perceber mudanças emocionais antes das outras pessoas. Eles notam o silêncio que surge dentro da casa. Percebem a ausência emocional. Mudanças na respiração, na energia, no olhar, na forma como alguém simplesmente deixa de estar presente dentro da própria rotina. Os gatos não observam apenas movimentos. Eles observam presença emocional. Talvez seja exatamente por isso que alguns gatos começam a vigiar pessoas emocionalmente cansadas, sem motivo aparente. Como se percebessem algo que o próprio ser humano ainda não conseguiu admitir para si mesmo. E existe uma pergunta extremamente desconfortável nisso tudo. Por que alguns gatos escolhem permanecer justamente ao lado de pessoas emocionalmente quebradas? Talvez seu gato nunca tenha estado apenas perto de você. Talvez ele estivesse tentando permanecer ao lado da parte de você que estava desaparecendo. E o mais estranho é que quanto mais emocionalmente esgotada uma pessoa está, mais alguns gatos parecem decidir ficar. O silêncio que os gatos percebem nos humanos. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa cansada e uma pessoa emocionalmente esgotada. E os gatos parecem perceber essa diferença antes de todo mundo. Quando alguém começa a entrar em colapso emocional, pequenas mudanças começam a aparecer sem que a própria pessoa perceba. O silêncio aumenta. Os movimentos ficam mais lentos. A rotina perde energia. O olhar muda. Até a forma de caminhar dentro da casa começa a ficar diferente. Muitas pessoas acreditam que escondem bem o próprio sofrimento. Continuam trabalhando, falando normalmente, tentando agir como se estivesse tudo bem. Mas dentro da casa, os gatos percebem detalhes extremamente sutis. Eles observam quando você passa tempo demais parado, quando começa a dormir mal, quando o ambiente fica silencioso demais, quando sua energia muda completamente depois de um dia emocionalmente pesado. E isso acontece porque os gatos são especialistas em padrões. Eles decoram horários, mudanças de comportamento, tom de voz, respiração, expressões faciais, presença emocional. Seu gato sabe exatamente como você costuma agir quando está bem. Por isso ele também percebe quando alguma coisa começa a desaparecer dentro de você. Talvez seja por isso que alguns gatos aparecem de repente durante momentos de ansiedade silenciosa. Eles entram no quarto sem motivo aparente. Sobem perto da cama. Permanecem observando. Ficam próximos sem pedir carinho, comida ou atenção. Como se estivessem tentando entender o que aconteceu com aquela presença emocional que antes preenchia o ambiente. Existe uma coisa muito importante que quase ninguém percebe sobre os gatos. Eles não escutam apenas sons. Eles observam estados emocionais. E pessoas emocionalmente esgotadas começam lentamente a se desconectar da própria presença.
O corpo continua ali, mas a mente parece distante. Os gatos percebem isso rapidamente. Alguns começam a seguir mais o dono. Outros ficam extremamente atentos durante a madrugada. E alguns simplesmente passam horas observando em silêncio. Não porque enxergam algo sobrenatural, mas porque percebem mudanças emocionais que os humanos ignoram o tempo inteiro. E existe um comportamento ainda mais estranho que começa a acontecer depois disso. Alguns gatos passam literalmente a vigiar pessoas emocionalmente cansadas. Porque alguns gatos começam a te observar o tempo todo. Existe um momento em que o comportamento do gato deixa de parecer coincidência. É quando você percebe que ele está observando você o tempo inteiro. Você muda de cômodo e ele aparece logo depois. Você senta em silêncio e ele permanece olhando fixamente. Você acorda durante a madrugada e ele já está ali, parado, observando sem fazer barulho. Muita gente sente até um certo desconforto com isso, porque não parece um olhar comum. Parece atenção constante, como se o gato estivesse acompanhando cada pequena mudança emocional acontecendo dentro da casa. E o mais estranho é que esse comportamento costuma aparecer justamente durante períodos emocionalmente difíceis. Ansiedade acumulada, cansaço mental, sobrecarga emocional, sensação de vazio, noites mal dormidas, pensamentos acelerados. Os gatos percebem quando a estabilidade emocional de alguém começa a desaparecer. E ao contrário do que muita gente pensa, eles não dependem de palavras para entender isso. Eles observam microcomportamentos, a forma como você respira, o tempo que permanece imóvel, a mudança no ritmo da rotina, o silêncio exagerado, a falta de reação emocional. É por isso que muitos gatos começam a agir como verdadeiros leitores silenciosos do comportamento humano. Eles analisam tudo sem que você perceba. Talvez você ache que seu gato está apenas curioso, mas em muitos casos, ele está tentando entender por que sua energia mudou tão drasticamente. Existe um detalhe impressionante nisso tudo. Os gatos raramente desviam a atenção para aquilo que consideram irrelevante. Quando um gato passa longos períodos observando uma pessoa, existe algum tipo de mudança acontecendo naquele ambiente emocional. E pessoas emocionalmente esgotadas costumam entrar em estados de ausência emocional muito perceptíveis para os animais. O corpo está presente, mas a mente parece distante. Os gatos percebem isso rapidamente. Talvez seja exatamente por isso que alguns deles aparecem durante crises emocionais sem serem chamados. Eles entram no quarto, sobem na cama, sentam próximos, permanecem em silêncio, observando como se estivessem esperando alguma coisa passar. E o mais assustador não é quando eles observam. É quando eles começam a mudar completamente o próprio comportamento por causa da sua dor emocional. O comportamento dos gatos muda quando você está quebrado emocionalmente. Muitas pessoas percebem tarde demais que o gato mudou junto com elas. O comportamento começa a mudar de forma silenciosa. O gato que antes era distante começa a dormir perto. O que passava horas sozinho começa a acompanhar você pela casa. Alguns ficam mais carinhosos, outros ficam extremamente atentos. E existem aqueles que simplesmente começam a permanecer por perto sem motivo aparente. É isso que torna tudo tão difícil de ignorar. Porque em muitos casos, o gato muda exatamente no momento em que a pessoa começa a se quebrar emocionalmente. Durante períodos de ansiedade, esgotamento mental ou tristeza profunda, alguns gatos entram em uma espécie de vigilância emocional silenciosa. Eles passam a monitorar a rotina da pessoa de forma constante. Ficam perto enquanto ela dorme. Acompanham no banheiro. Esperam do lado da porta. Sobem no peito durante crises emocionais. Aparecem nas madrugadas difíceis. E o mais impressionante é que muitos deles fazem isso sem pedir absolutamente nada em troca. Como se a simples presença já fosse suficiente. Existe uma coisa muito forte no comportamento felino que quase ninguém entende. Os gatos raramente desperdiçam energia emocional. Eles escolhem cuidadosamente onde ficam, quem observam e quando se aproximam.
Por isso, quando um gato passa a permanecer constantemente ao lado de alguém emocionalmente destruído, existe um motivo comportamental acontecendo ali. Os gatos percebem vulnerabilidade emocional. Eles notam quando uma pessoa perde energia emocional aos poucos. Percebem a mudança no ambiente. O silêncio diferente da casa, a tensão acumulada, a tristeza que começa a ocupar espaços invisíveis dentro da rotina. E talvez seja exatamente por isso que alguns gatos passam a agir como se estivessem protegendo emocionalmente aquela pessoa. Não de forma sobrenatural, mas de forma profundamente emocional. Como se percebessem que aquele ser humano está desaparecendo dentro de si mesmo. Muita gente só entende isso depois de muito tempo. Depois que a fase difícil passa. Depois que consegue olhar para trás e perceber que o gato permaneceu perto durante todos os momentos em que ninguém mais percebeu o que estava acontecendo. E então, vem a realização mais dolorosa. O gato nunca estava buscando atenção. Ele estava tentando permanecer perto. E existe um detalhe ainda mais estranho nisso tudo. Os gatos parecem escolher especificamente certas pessoas emocionalmente esgotadas. Por que os gatos escolhem algumas pessoas emocionalmente cansadas? Nem todo gato age da mesma forma com todas as pessoas da casa. E isso costuma deixar muitos donos impressionados. Às vezes o gato ignora completamente alguém e cria uma conexão extremamente profunda com outra pessoa. Dorme apenas perto dela. Observa apenas ela. Procura justamente aquela presença específica durante a madrugada ou nos momentos mais silenciosos da rotina. E existe um padrão emocional muito forte nisso. Muitos gatos parecem criar vínculos mais intensos com pessoas emocionalmente profundas. Pessoas mais silenciosas, mais introspectivas, mais emocionalmente cansadas, como se percebessem algo diferente nelas. Enquanto algumas pessoas vivem em constante agitação emocional, outras carregam dores silenciosas que quase ninguém percebe. E os gatos parecem notar exatamente esse tipo de energia emocional mais fechada, mais quieta, mais sensível. Talvez porque gatos também sejam criaturas extremamente observadoras e silenciosas. Eles entendem ambientes pela energia emocional que circula dentro deles. Percebem tensão, mudanças de humor, ansiedade acumulada, solidão, vazio emocional. E algumas pessoas escondem tudo isso muito bem do mundo, mas não conseguem esconder dos animais que convivem diariamente, observando cada detalhe da rotina. Existe uma coisa muito interessante sobre os gatos. Eles raramente forçam conexão. Quando escolhem permanecer perto de alguém, geralmente existe algum nível de segurança emocional sendo criado naquela relação. E muitas pessoas emocionalmente cansadas acabam transmitindo exatamente isso sem perceber. Silêncio, calma, presença constante, sensibilidade emocional. Os gatos parecem confiar profundamente em pessoas que carregam emoções silenciosas. Talvez seja por isso que muitos donos sentem que o gato escolheu justamente eles dentro da casa. Não pela comida, não pelo hábito, não pelo conforto, mas porque existia uma conexão emocional invisível acontecendo ali. Como se o gato reconhecesse naquele humano um tipo de tristeza silenciosa que ele conseguia compreender sem precisar de palavras. E quanto mais emocionalmente quebrada a pessoa está, mais alguns gatos parecem se recusar a abandoná-la. Talvez porque percebam algo que ninguém mais percebe. Talvez porque entendam o silêncio humano de uma forma que poucas pessoas conseguem entender. Mas existe algo ainda mais difícil de explicar. O motivo pelo qual alguns gatos simplesmente não saem do lado de pessoas emocionalmente destruídas. O motivo pelo qual alguns gatos não saem do seu lado. Existem pessoas que chegam em casa emocionalmente destruídas sem dizer uma única palavra. Sentam em silêncio, olham para o chão, tentam agir normalmente, mas por dentro estão completamente esgotadas. E é justamente nesses momentos que alguns gatos se aproximam mais. Eles deitam perto, dormem ao lado da cama, esperam na porta, observam em silêncio,
permanecem presentes durante crises que ninguém mais consegue enxergar. O mais impressionante é que muitos gatos fazem isso sem receber atenção, carinho ou estímulo, como se simplesmente soubessem que aquela pessoa não deveria ficar sozinha naquele momento. Muita gente acredita que gatos são frios, independentes e emocionalmente distantes, mas quem já passou por uma fase emocionalmente pesada ao lado de um gato, sabe que existe algo muito mais profundo acontecendo. Alguns gatos parecem sentir quando o dono está emocionalmente no limite. Eles percebem noites difíceis, mudanças bruscas de humor, ansiedade escondida, silêncios longos, sensação de vazio, solidão emocional. E ao invés de se afastarem, permanecem. Talvez porque os gatos entendam sofrimento emocional de uma forma completamente diferente dos humanos. Eles não tentam corrigir sua dor. Não fazem perguntas. Não exigem explicações. Eles apenas ficam. E às vezes isso se torna mais poderoso do que qualquer palavra. Existe algo extremamente forte na presença silenciosa de um gato durante períodos emocionalmente difíceis. Porque quando alguém está quebrado por dentro, o mundo começa lentamente a parecer distante. As pessoas não percebem. A rotina continua. A vida segue normalmente para todos ao redor. Mas o gato continua ali, como se estivesse acompanhando cada pequena batalha emocional acontecendo dentro daquela pessoa. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas criam conexões quase impossíveis de explicar com seus gatos durante momentos difíceis da vida. Porque às vezes o gato não fica porque você está bem, ele fica porque percebeu que você não está. E existe uma frase que muita gente entende tarde demais. Talvez seu gato nunca tenha entendido suas palavras, mas ele percebeu seu silêncio. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas dizem que o olhar de um gato pode salvar alguém sem dizer absolutamente nada. Madrugada novamente. A casa em silêncio. Você sentado sozinho tentando organizar pensamentos que nem consegue explicar direito. E ao seu lado, o gato permanece ali sem fazer barulho algum. Talvez seja justamente isso que torna a conexão dos gatos com os humanos tão difícil de explicar. Eles não precisam entender suas palavras para perceber sua dor. Os gatos observam mudanças que quase ninguém nota. O silêncio diferente da casa, o olhar cansado, a ausência emocional, a forma como alguém continua vivendo a rotina enquanto lentamente se apaga por dentro. E talvez seja por isso que alguns gatos se tornam tão presentes durante fases emocionalmente difíceis. Eles não aparecem apenas quando você está feliz. Não permanecem apenas nos momentos bons. Muitos ficam exatamente quando o ser humano começa a se sentir mais sozinho emocionalmente. Como se percebessem que existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro daquela pessoa. Talvez você tenha lembrado de momentos específicos enquanto assistia esse vídeo. Noites difíceis, crises silenciosas, períodos em que ninguém parecia perceber o que estava acontecendo com você. Mas o gato estava lá, observando, dormindo perto, acompanhando pela casa, permanecendo em silêncio. E talvez hoje você entenda isso de uma forma diferente. Talvez ele nunca tenha estado apenas buscando conforto ou rotina. Talvez ele estivesse tentando permanecer perto da parte de você que ainda estava tentando resistir. Os gatos talvez nunca expliquem o que percebem nos humanos, mas existe algo impossível de ignorar. Eles permanecem perto justamente quando o mundo inteiro parece distante. E talvez seu gato nunca tenha tentado chamar sua atenção. Talvez ele estivesse tentando impedir que você se perdesse completamente.